Vamos retomar o nosso estudo, irmãos, no Salmo 73. Eu queria concluir vamos ler o Salmo inteiro, mas hoje nós vamos tratar da última sessão do Salmo, a partir do versículo 23. Nós já vimos várias coisas sobre este Salmo e hoje nós vamos concluir algumas coisas sobre aquilo que nós já começamos. Diz assim a palavra de Deus, o Salmo 73, é um salmo de Asaf. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, e por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à tua presença. Todavia, o texto agora do nosso sermão hoje, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E tem mais. Os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu, na verdade, destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria hoje falar sobre algumas coisas, já concluindo o Salmo 73. E nós vimos que esse Salmo descreve uma experiência de alguém que deixou-se observar demais a vida alheia. E essa vida alheia que ele observava era de alguém que não temia a Deus. E sem perceber, esse costume de olhar a vida alheia acabou arruinando o seu próprio coração.
Eu gosto de estudar sobre a criação da bomba atômica. Eu não sei quantos já leram sobre isso, mas se alguém quiser fazer uma bomba atômica no final de semana, aqui vai a receita. Mas de forma básica, o processo do que chama da fusão nuclear, eles separam as partículas de urânio, aquelas que são as chamadas mais puras. Então, de um bloco maciço e ainda virgem, eles separam todas as moléculas que são puras. E elas deixam, então, todas as moléculas puras juntas. E então, eles, por meio de um procedimento, eles estouram ou rompem uma molécula daquela. E uma reação em cadeia acontece. É o que a gente conhece mais popularmente como uma explosão nuclear. Mas o que eu aprendo disso é que quando você ajunta coisas que são potencialmente explosivas, não precisa você estourar tudo, basta você iniciar estourando uma, e uma reação em cadeia acontece. A vida nossa, irmãos, é semelhante a isso. Algumas coisas que nós fazemos e que nós temos o costume de cuidar e de cultivar em nosso coração, acabam criando em nosso coração também situações que vão explodir a qualquer momento. E este salmo, então, nos mostra aqui, em primeiro lugar, alguma coisa que precisamos estar sempre atentos. E eu selecionei aqui 4 elementos na nossa vida, no nosso coração, que nós precisamos estar atentos para que uma reação em cadeia não aconteça e nós acabemos prejudicando a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a vida daqueles que nós amamos. A primeira delas é você estar atento à sua situação. Veja no versículo 24. O salmista começa a observar agora algumas coisas a respeito da sua própria vida que ele aparentemente parou de observar. Então ele diz, olha, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Essa é uma situação que ele, ao observar demais a vida alheia, ele esqueceu de considerar. Então, a primeira sugestão minha hoje é que você deve estar sempre atento a esse ponto. Lembrar-se de que você está com Deus. É esta uma convicção que ele coloca. Eu estou sempre contigo. Não importa quem você está olhando, não importa o que está acontecendo com a sua vida. É importante que você saiba disso. Deus, ele está sempre com você. E isso faz toda a diferença. Isso é importante no sentido de você não só ter a confiança do que vai acontecer, mas também lembrar-se daquilo que você faz, daquilo que você fala, das pessoas com quem você anda, das coisas com as quais você se envolve, porque quer você queira, quer você não queira, Deus, ele está sempre com você. Asaf, aparentemente, ele se esqueceu disso. Ao ficar observando demais a vida do ímpio, ele se esqueceu desse ponto tão importante. Eu estou sempre contigo. E isso é mais importante do que qualquer das coisas que ele observou anteriormente. E que, obviamente, irmãos, são coisas exageradas que nosso coração, às vezes, ele projeta. Ele diz, por exemplo, que a vida dos ímpios, eles nunca têm doenças, eles multiplicam as suas riquezas com a tranquilidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas que não têm tanto dinheiro assim e olham para as vidas das pessoas que têm muito dinheiro, elas acham que eles vivem numa tranquilidade enorme, eles estão sempre fazendo o que eles querem. Não é assim não. Todos têm tribulações e angústias e pavores. Então, o relato de Asaf, ele não é honesto, ele não é verdadeiro, mas mesmo que fosse, ele se esqueceu disso, de que estar com Deus é melhor do que estar em qualquer das situações que ele descreve na vida dos ímpios. Então, essa é a primeira consideração. Esteja atento para essa situação se você está com Deus. A segunda coisa que ele menciona também,
ainda no versículo 24, é de que ele está sendo guiado pelo conselho de Deus. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aqui vai uma sugestão importante. Conselho, como diz a sabedoria popular, se fosse bom, ninguém dava, vendia-se, não é mesmo? Mas o único lugar que se dá conselho bom é na igreja, né? É o da palavra de Deus, que são conselhos que, na verdade, inestimáveis em seu valor e não se cobra nada. Mas a sabedoria popular diz isso: conselho, se fosse bom, ninguém dava. Eu não sei se você tem essa experiência, mas quando você começa a falar alguma coisa da sua vida para alguém, geralmente as pessoas que ou elas não querem mais ouvir o que você está falando, elas já começam a dar um conselho. Você nem acabou de contar o que você está passando, mas ela já se precipita. Se fosse eu, você nem acabou de contar, mas ela já vai propor uma solução. Cuidado, irmãos, com esses conselhos. Asaf, ele percebe aqui e ele diz que uma das coisas que ele se esqueceu foi disso, de que ele estava sendo guiado pelo conselho de Deus. E isso faz com que a sua situação ela fosse bastante distinta e diferente da situação do ímpio que ele observava. Quem é que tem aconselhado a sua vida? Quem são as pessoas que você geralmente ouve quando você precisa de algum conselho? Você já parou para pensar nisso? Quais são as pessoas que geralmente são aquelas que, se elas falarem alguma coisa, você ouve? Já algumas podem falar até morrer e vai entrar por aqui e sair por aqui. Quem são as pessoas que dão os conselhos para a sua vida? Asaf, ele confessa isso, que ele está sendo guiado pelo conselho de Deus. E em terceiro lugar, com respeito ao trajeto. Ele diz ainda no versículo 24 que esses conselhos estão lhe conduzindo para a glória. Conselho, ele é sempre bom, ele pode ajudar, mas uma coisa importante é para onde é que esse conselho está te guiando. Houve uma época que eu me mudei. Eu morava em um local aí, em outro país, e quando a gente muda nesses países, é você mesmo que faz a mudança. Você aluga o caminhão, assim como a gente aluga um carro, você aluga o caminhão, põe as coisas dentro e você mesmo dirige o caminhão e chega lá, faz a mudança. E eu me mudei de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, na verdade, e era como sair, por exemplo, de Goiás e vir para São Paulo, uma cidade bem maior para onde eu me mudei. E eu combinei com um pastor, amigo meu, para ir conduzindo o meu carro com a minha família, e eu fui atrás com o caminhão dirigindo. O caminhão não cabia as pessoas dentro da cabine. E chegando perto da cidade grande, aquelas pistas com 5 faixas e pedágio e aquela coisa, e eu parava em cada posto, falava, e era um pastor, vamos combinar, quando a gente chegar perto da cidade, vamos andar juntos, inclusive porque vocês têm que pagar o meu pedágio. Então você paga lá e eu vou passar atrás com o caminhão. Não, reverendo, o senhor pode ficar tranquilo. Tá bom. Nós chegamos, faltando a última parada, paramos num posto. Falei, reverendo, é a última parada. Daqui para frente já vamos entrar no perímetro urbano da cidade. Os pedágios, nós temos que andar junto. Reverendo, pode ficar tranquilo. Não se preocupe. Eu não estava tranquilo, né? Mas, de fato, a minha falta de tranquilidade se confirmou. Aquela foi a última vez que eu vi ele com o meu carro. E ele sumiu. E chegando perto do pedágio, perto da cidade, nada dele para aparecer. E chegando perto, nada. E para fazer uma história longa, curta, ele errou o caminho, passou da entrada e foi parar no centro da cidade, num horário como se fosse em São Paulo, 5:30 da tarde, em direção onde o fluxo está mais carregado. E ele era uma cidade que ele não conhecia, ele não tinha um mapa, na época não tinha GPS,
E a minha esposa sugeriu que ele então comprasse um mapa, parasse numa banca, comprasse um mapa, e ele comprava um mapa, mas ele não olhava no mapa, e aquilo era uma confusão. E ele parou então para pedir uma ajuda. E eu não estava lá, mas ele me contou que a pessoa que lhe ajudou abriu o mapa na frente no capô do carro. Eu tinha um carro bem grande, uns carros antigos. Ele abriu o mapa todinho da cidade de Chicago e disse: está vendo, você está aqui e você tem que chegar aqui. É isso, irmãos, que às vezes algumas pessoas precisam fazer com as nossas vidas. Nós estamos apanhando, gastando tanto tempo, tanto dinheiro, tanta saúde, o tempo nosso e dos outros. Alguém precisa saber onde nós queremos chegar. Asaf, ele diz que o conselho de Deus lhe conduzia para a glória. Você tem que saber para onde as pessoas que estão lhe ajudando, estão lhe aconselhando, querem te conduzir. Isso faz toda a diferença. Eu estou sendo conduzido para a glória. É isso que irá culminar naquilo que as pessoas querem me ajudar e vai acontecer. Porque se não for, não perca o seu tempo, não perca o tempo dos outros. Certifique-se de que o conselho que você recebe irá lhe conduzir para a glória. Isso faz toda a diferença. Então, essas três coisas são situações que Asaf ele começa a ficar atento. Sempre esteja atento a isso, a sua situação. Você está com Deus, se você está sendo guiado pelo conselho dele e se esse conselho está te conduzindo para a glória. Porque se não estiver, você está caminhando para trás. Em segundo lugar, além de caminhar para a glória, estar atento, é importante que você também esteja atento para os investimentos do seu coração. Os investimentos do seu coração. Veja no versículo 25. Asaf, depois de ter dito que ele invejava a vida dos arrogantes e de observar a maneira como eles se enriquecem, ele diz no versículo 25, olha, se for parar para pensar, quem mais eu tenho no céu? Quem mais? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O nosso coração, ele irá, irmãos, fazer, quer você queira, quer você não queira, o coração nosso, ele se apega às coisas. E você tem que estar vigilante e atento aos investimentos que o seu coração, ele inevitavelmente fará. Não é raro você se encontrar, de repente, gostando de alguma coisa que você não sabe nem como foi que você iniciou a ter uma afeição por aquilo. Isso requer vigilância, requer atenção, como eu digo aqui, atenção aos investimentos do seu coração. Então, uma boa pergunta para testar o seu coração o que você tem? Pense nisso. Geralmente, os mais novos, eu não tenho nada, reverendo, não tenho nada, queria tanta coisa, mas pense, Asaf, ele está considerando isso e agora, depois de ter pensado na vida dos ímpios, agora ele olha, na verdade, eu tenho, na verdade, nos céus o meu Deus. Isso é mais importante e é maior do que todas as coisas que eu havia mencionado. O que você tem? Você já parou para pensar nisso? O que você tem? O que é seu? E aquilo que você consegue pensar como sendo a sua propriedade, aquilo que é seu, aquilo que lhe pertence, isso irá, irmãos, fazer inevitavelmente que o seu coração tome algumas direções. Então, você precisa estar sempre se perguntando: o que eu tenho? Porque o nosso coração, ele nos trai, ele nos faz pensar que nós não temos nada e nos faz querer aquilo que sempre nós não temos ainda. Então, é muito comum nós estarmos buscando sempre alguma coisa nova. Então, o que é que você tem? Essa é uma boa pergunta para testar o seu coração e os investimentos dele. Que é que ele, sem a sua autorização, já está se apegando e de repente você se vê querendo e já planejando comprar, adquirir alguma coisa
porque isso nasceu no seu coração, o desejo de querer aquilo. Uma segunda pergunta também importante é estar sempre vigilante, perguntando em que realmente eu tenho prazer. Eu não sei se já aconteceu com você comprar uma coisa e depois de um tempo ela fica parada lá. E por que mesmo que eu comprei aquilo, né? Eu nem gosto daquilo. Eu estou ensaiando comprar ou alugar uma esteira para fazer uma ginástica e todo mundo me diz: reverendo, isso vai ser um excelente lugar para você pendurar roupa e toalha para secar. Ninguém usa uma esteira. É comprar e ela vai ficar lá. Se o arrependimento menor, pague uma academia. Você também não vai na academia, mas pelo menos a esteira fica lá na academia. Mas eu não sei se é verdade, mas o fato é que Asaf, ele pergunta-se a respeito do seu prazer, e ele afirma aqui, no versículo 25, que não há outro em quem eu me compraza na terra. E ele lembra-se disso. O que eu tinha na cabeça de ficar observando a vida dos arrogantes? Na verdade, eu nem tenho prazer no que eles fazem. Eu nem gosto de olhar para lá. Por que eu acabei dedicando meu tempo sequer para descrever a vida do ímpio? Eu nem gosto disso. O meu prazer está em Deus. E ele lembra disso. Irmãos, cheque o seu coração. Sempre esteja atento aos investimentos do seu coração. E eu repito, você não precisa fazer absolutamente nada para o seu coração se apegar às coisas mais estranhas dessa vida. Aliás, se você não fazer nada, aí é que ele vai se apegar mesmo. Você tem que se empenhar ao contrário, para que ele se apegue às coisas de Deus, às coisas pertinentes ao seu reino. Em terceiro lugar, uma outra coisa que nós podemos observar, nós devemos estar atentos, eu digo, aos pontos vulneráveis da nossa vida. E o versículo 26 diz aí, é uma afirmação importante, diz que ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu gosto deste verso porque ele me lembra de uma realidade muito clara. Você pode fazer tudo o que você quiser da melhor maneira possível, mas você não pode se esquecer disso. O seu coração, ele desfalece a qualquer hora por razões inexplicáveis. Às vezes mas não entendo, reverendo, eu estou vindo à igreja, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu estou fazendo discipulado, eu estou andando sempre com as pessoas que podem me ajudar, mas eu me encontro agora numa situação terrível. Acabei de fazer alguma coisa vergonhosa, me envolvi com a situação que eu não esperava, novamente estou nela. Lembre-se disso, irmãos. Isso não é justificativa para você ficar no erro, mas é uma lembrança de que a nossa carne, a nossa vida, ela é pecaminosa e o nosso coração, ele desfalece, ele trava, assim como um computador, um celular, tá tudo certo, é novo, mas ele congela. E você tem que arrancar da tomada, tem que desligar e começar tudo de novo. Assim é o nosso coração. Então, o salmista diz, e ele afirma isso, e ele já tem o remédio dele. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Então, isso você já pode contar como certo. Seu coração, ele vai te envergonhar mais cedo ou mais tarde. Conte como certo. Mas você, sabendo disso, você já tem que ter o seu backup, que é a segurança, que é a fortaleza no Senhor. Em último lugar, o texto também fala na experiência de Asaf, que nós devemos estar sempre atentos a um último detalhe da nossa vida. E o detalhe que ele menciona aqui está relatado nos versículos 27 e 28. Os que se afastam de ti
Eis que perecem e tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu vejo nisso, irmãos, uma excelente lembrança de que nós devemos estar atentos aos propósitos da nossa vida. Às vezes você está indo muito bem, você está fazendo a coisa certa, você está conseguindo cumprir os seus objetivos, seguindo os seus alvos. O problema é que os seus alvos, eles não são dignos do Deus que você tem. Então, olha só, sucesso naquilo que você planeja não é tudo, porque você pode planejar uma coisa menor do que aquilo que você precisa fazer. Então, cheque os propósitos do seu coração. Asaf, ele lembra, ele já tinha esse propósito antes, mas aqui ele lembra que uma das coisas que ele busca sempre fazer é estar junto a Deus. E ele diz no versículo 28 que para ele, bom é estar junto a Deus. Isso é maior do que estar junto de um irmão da igreja, é maior do que estar na igreja. Não estou dizendo que você não deva estar na igreja, mas é maior. Tem gente que está na igreja, mas a cabeça está lá para baixo do Grajaú. Então, não garante. Você estar na igreja não é uma justificativa que você está perto de Deus. Então, Asaf, ele diz que é parte do propósito da vida dele estar junto a Deus. Empenhe-se nisso. Não importa onde você está, com quem você esteja, faça isso como alvo da sua vida, estar junto a Deus, esteja atento a isso. Esse é um propósito digno de um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Além disso, cheque também o propósito. Ele diz aí que não é só ficar junto de Deus, mas ele também colocou como propósito para a sua vida proclamar os feitos do Senhor. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aí está um bom propósito para a sua vida. Viver como homens e mulheres de Deus, imbuídos dessa tarefa de compartilhar, de levar a palavra de Deus, de levar o testemunho da palavra de Deus às outras pessoas. Nós podemos fazer isso, irmãos, em qualquer situação. Eu lembro que uma vez eu peguei um ônibus lá no Shopping Eldorado, subindo a Rebouças, na época que não tinha ainda a linha amarela. Todo dia tomava esse ônibus. E eu tomei o ônibus e a sorte, achei uma cadeira vazia. Mas sempre que a gente acha uma cadeira vazia, logo vem uma gestante, um cego, um mendigo, uma que vai sentar. Geralmente já tem todas as cadeiras de deficiente, já estão tomadas. E aí uma pessoa que tem um pouco mais de bom senso, mesmo não estando na cadeira do deficiente, você levanta para a pessoa. E eu levantei um senhor chinês e ele sentou. E ele puxou conversa comigo. E procurou saber as coisas e começou a contar que o pai dele veio para o Brasil em 1900 e não sei quanto, fugindo da guerra. E ele contando a história. E eu não estava nem um pouco interessado na história dele. Mas eu vi contando a história, eu estava vendo. E eu achava que ele estava contando a história só para se desculpar de eu ter levantado para ele sentar. Mas na verdade ele estava muito interessado. E ele falou, olha, quantos anos você tem? Eu falei a minha idade para ele, e ele, pois é, sabe, na minha idade, meu pai, ele me mandou para a Coreia do Norte para estudar, e eu falei que eu ia estudar engenharia, mas na verdade eu estudei teologia. Opa, já... Então ele estudou teologia. E aí a história dele foi caminhando, logo aquela história empolgante que ele estava contando, irmãos, caminhou para o fato dele querer saber se eu conhecia também a Deus, o Evangelho. Ele queria compartilhar a história de Deus. Então veja, você não precisa iniciar uma abordagem
para uma pessoa. Você tem a Bíblia aí? Abra em Romanos tanto, e veja o que está escrito lá. Você não precisa ser tão direto desta maneira, mas você pode iniciar contando o que Deus tem feito na sua vida, na vida de alguém que você conhece. O fato é que Asaf, ele tomou como propósito da vida dele falar das grandezas de Deus. Ele não se empenhava em lembrar piadas engraçadas, ele não se lembrava em ficar contando bobagem, ele não se empenhava em ficar se atualizando de notícias que são frívolas e que não levam a nada, mas ele se empenhava a anunciar e a proclamar os feitos do Senhor. Então, qual a conclusão disso? A conclusão é que nós sempre devemos estar atentos ao seu coração. Pare de preocupar com o coração alheio, pare de preocupar com a vida dos outros, cuide do seu coração. É o único coração que Deus vai cobrar, a responsabilidade é o seu. Deus não vai reclamar do coração de ninguém para você. Então, cuidar do nosso coração já é uma grande tarefa. Não precisa você se preocupar em cuidar do coração alheio. Então Asaf, ele aprendeu isso. Sempre estar atento ao seu coração. E é isso que fez dele um homem capaz de, depois de ter invejado a vida do arrogante, retornar e escrever um salmo como esse. Que Deus possa também nos abençoar e dar a condição, a maturidade e a perseverança de chegarmos a este ponto. De não olhar tanto para a vida alheia, mas olhar para o nosso bom Deus. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e o exemplo que ela nos dá. Sabemos que o Teu Filho Jesus cumpriu este exemplo melhor do que qualquer um. E é por causa do que Cristo fez que nós também podemos fazer aquilo que Asaf propõe. Pedimos isso porque sabemos que os dias são maus. Queremos que o Senhor use as nossas vidas para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.